Graça e paz, amados. Vamos a mais uma meditação aqui no nosso canal. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, do versículo 24 ao versículo de número 27. Eu quero aqui trazer algumas verdades práticas que nós precisamos em nossas vidas. Amém? A Bíblia diz que quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos eles foram perguntar a Pedro se o Senhor pagava ou não o imposto do templo. Isso está no versículo 24. E a primeira verdade prática que eu quero trazer nesse momento é que nós precisamos ter cuidado com as distrações, porque a Bíblia vai dizer que Jesus entrou na casa com os 11 discípulos, Pedro ficando do lado de fora. E é exatamente quando Pedro estava ali só que os cobradores de impostos eles foram perguntar a Pedro se Jesus pagava ou não o imposto do templo. E o que tem a ver isso com distração? É que Pedro não deveria estar ali. Pedro deveria estar aonde Jesus estava, né? Já que ele estava ali acompanhando Jesus e Jesus entrou na casa juntamente com os outros, Pedro também deveria entrar. E eu trago esta verdade prática para as nossas vidas. Nós não podemos estar aonde Jesus não está. Nós não podemos nos distrair com as coisas desse mundo, para que nós não venhamos ser tentado pelo inimigo das nossas almas, para que nós não venhamos estar passando por situações difíceis, como Pedro passou, né? Pedro estava ali numa situação difícil. Primeiro, eu entendo pelo texto que Pedro ele não tinha condições naquele momento de pagar os impostos. Então, a primeira verdade prática é esta: nós precisamos ter cuidado com as distrações. Amém? A segunda verdade prática que eu trago nesse texto é que nós servimos um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. A Bíblia diz que Pedro, quando ele é interpelado pelos cobradores de impostos, e ele entra na casa, e a Bíblia diz que antes que ele falasse sobre o assunto com Jesus, Jesus já procura Pedro e já fala sobre o acontecido. E aí a Bíblia diz que Jesus manda Pedro ir ao lago, pegar o primeiro peixe, e na boca desse peixe ele encontraria uma moeda que daria para pagar o imposto dele e o imposto de Pedro. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Então quando nós temos a companhia do Senhor Jesus, quando nós estamos com Ele, nós não temos o que temer, porque Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele nos surpreende, né? Pedro foi surpreendido. Eu fico imaginando Pedro dizendo, mas como é que ele sabia, né, desse assunto, né? Porque Jesus ele é Deus, né? Ele é onisciente, né? Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, a segunda verdade prática é esta: servimos um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém? A terceira verdade prática que eu trago nesse texto é que Jesus, quando ele conversa com Pedro, ele pergunta a Pedro: Pedro, quem te parece? Quem é que paga impostos e taxas? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? E aí Pedro vai dizer: são os estrangeiros. Então, Jesus, ele se colocou ali na condição de estrangeiro, isso mostrando para nós que nós não somos desse mundo. Lá em João, capítulo de número 18, quando Pilatos pergunta para Jesus se ele era rei, e Jesus fala categoricamente que o reino dele não era deste mundo, então aqui Jesus está nos mostrando que nós não somos desse mundo, que somos estrangeiros nesta terra, né? Sabemos que havia um grupo de religiosos que não consideravam Jesus como filho de Deus, que não consideravam Jesus como o rei de Israel, muito embora o povo quisesse fazer Jesus rei em Israel, mas a classe religiosa não tinha Jesus como rei, né? E aqui nesse texto Jesus se comporta como estrangeiro.
pagando então os impostos. Mas esta verdade prática para nós significa que nós não somos desse mundo e por não sermos desse mundo, nós devemos viver a cada dia sonhando em estar com o Senhor na eternidade, no arrebatamento, ou seja, através da nossa partida deste mundo. E para encerrar, a quarta verdade prática que eu trago nesse texto para nós meditarmos é que nós precisamos ter cuidado para não sermos causa de escândalos para a obra do Senhor. Jesus, quando ele estava falando com Pedro, ele falou: Pedro, para que a gente não venha escandalizar esse povo, vai lá no rio, lá no lago, e você vai encontrar o peixe, e você vai tirar a moeda e você vai pagar o seu imposto e o meu imposto. Em Mateus capítulo de número 18, versículo de número 6, Jesus dá um alerta ali às pessoas que fazem ou causam escândalos na obra do Senhor. Então nós precisamos vigiar para que nós não sejamos pedras de tropeço, para que nós não sejamos motivos de escândalo, porque Jesus disse que essas coisas elas hão de acontecer, mas ai daqueles por quem vierem estas coisas. Jesus disse que seria melhor para essas pessoas pegarem uma pedra, amarrarem ao seu pescoço e serem lançadas no mais profundo do mar. Então eu quero deixar essas 4 verdades práticas aqui encontradas nesse texto, para que nós possamos refletir, que possamos meditar e que possamos nos preparar para um dia nós estarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ore comigo em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, nós te glorificamos, te exaltamos pela beleza do teu poder e da tua grandeza, Pai. Pai querido, abençoe cada pessoa que vai estar assistindo esta mensagem, abençoe cada família, cada criança, meu Senhor. Pai querido, abençoe esta nação, abençoe, Senhor, a tua igreja, Senhor, desperta a tua igreja, para que a tua igreja, Senhor, possa a cada dia estar se preparando para encontrar-se com o Senhor. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todos sempre. Amém e amém.